Gente, eu cheguei à conclusão que o meu cérebro criou uma fenda temporal no mês de junho e eu simplesmente esqueci de registrar os livros e falar sobre os livros que eu li. Porque eu fiz o meu vídeo de melhores do primeiro semestre e eu simplesmente excluí do pensamento os livros que eu li em junho e que faziam parte dos livros do primeiro semestre. E teve livros que eu gostei bastante que eu li em junho. E junho ainda é primeiro semestre. Então a única explicação é essa, que foi criada uma fenda temporal e eu não considerei que junho era um mês e coisas assim. Gente, juro pra vocês, sumiu da minha mente. Mas agora eu vou falar pra vocês quais foram os livros que eu li em junho e quais desses livros também poderiam estar naquele vídeo de melhores leituras do primeiro semestre. Que se você ainda não assistiu, vá lá assistir meus vídeos de melhores leituras do primeiro semestre e junte com alguns livros que eu vou falar nesse vídeo. Gente, aqui é a Sam, né? Tirando as brincadeiras, as loucuras que minha mente faz. Vou falar com vocês agora sobre os livros que eu li no mês de junho de 2025. Junho ainda é primeiro semestre. Ai, meu Deus. Gente, eu e uma amiga, a gente lê um livro por mês. Na verdade, a gente tenta ler um livro por mês ali, juntas, e a gente vai comentando sobre esse livro. Por que eu falo que a gente tenta? Porque a gente não segue mais a ordem de meses fechados, porque a gente acaba embaralhando os livros ali. Uma lê logo, outra demora um pouquinho mais pra ler, ou a gente abandona o livro e aí sai a vida que segue. Mas esse primeiro livro que eu vou falar com vocês é um livro que eu li com minha amiga. O livro é Falsa Jogada, é uma publicação independente, foi uma escritora nacional, que eu queria ter gostado desse livro. Eu vou deixar as estrelas passando aqui do lado da fotinha dos livros, que eu queria ter gostado desse livro. Mas esse livro é assim, a gente vai acompanhar a história da April e do Nicholas. Eles dois são estrelas, são artistas do mundo da patinação no gelo. Ela é uma atleta patinadora no gelo e faz as acrobacias dela lá e tal. E ele é um jogador de hóquei. Os dois são muito famosos. A April vem de uma família que a mãe dela é atleta olímpica e tem medalhas mundiais a rodo aí pra dar e vender. E ela cresceu com uma pressão muito grande ali da mãe pra ser perfeita também, porque a mãe dela não aceitava nada além da perfeição. E o Nicholas, ele é um jogador de hóquei que tá passando por uma situação ali. Ele tem uma stalker e ele quer se livrar desse stalker. Quando a April chega das Olimpíadas, onde ela acabou de ganhar uma medalha, ela é acusada injustamente de ter burlado ali o processo das Olimpíadas e digamos que essa medalha que ela ganhou não foi da forma honesta. Então, surge um plano desses dois personagens se envolverem num relacionamento de mentirinha. Só que eles se odeiam. É basicamente isso. Eles se odeiam, os dois são estrelas, mas os empresários deles chegaram à conclusão que eles têm que ter um relacionamento de mentirinha pra poder tanto o Nicholas não ficar com a stalker dele, quanto a April ter uma desculpa ali pra justificar essa mentira que inventaram sobre ela. É basicamente isso. Aí a gente pensa, nossa, esse livro tinha tudo pra ser super legal e ser bem divertido e não sei o que. Tinha, mas ele não foi bom. Ai, sei, eu não gosto de falar mal de livros assim. Mas esse livro não foi bom. Eu não gostei da leitura. Ele tem 410 páginas. Esse livro tem 410 páginas, gente. Se esse livro tivesse 200 páginas, dava no mesmo. Se tivesse metade, dava no mesmo. Porque todos os clichês possíveis e frases prontas e características dos personagens foram jogados no meio da história. Mas que não tem uma... faltou a cola pra unir essa história e deixar ela boa, sabe? Muito clichê, gente. Muito clichê foi jogado aqui no livro. E não tinha nem lógica. Eu fiz uma resenha dele no Scooby, até na Amazon, e esse livro precisava passar por uma revisão. Se ele passasse por uma revisão básica, muita coisa podia ser aproveitada e muita coisa também podia ser descartada e melhorada na história. Porque, por exemplo, se em um capítulo a personagem ganhou uma medalha no lugar X,
no próximo capítulo, quando é citada essa medalha que ela ganhou, já tá em outro lugar. Então não tem muito, sabe? A escrita, assim, você consegue entender. Você lê, você entende. Mas não foi um livro que eu gostei. Ainda faltou muita coisa ali. Apesar de eu gostar muito de clichês, vocês vão ver nas minhas leituras desse mês que eu li mais outros 3 romances super clichês e que eu amei todos os 3, gostei bastante. Mas esse realmente queria ter gostado, mas não funcionou muito pra mim. Eu não conhecia esse livro, foi indicação da minha amiga. Mas que tanto eu quanto ela não gostamos muito dessa história. O próximo livro que eu li foi o capítulo extra que saiu do livro Da Hipótese do Amor da Ellie Hazelwood, que foi mais um capítulo na visão do mocinho da história, né? Eu já li A Hipótese do Amor, já li o outro capítulo extra que saiu e esse que saiu agora. Li, é só um capítulo, gente, de história que a gente já conhece, então foi bom pra revisitar essa história, porque eu gosto da Hipótese do Amor da Ellie Hazelwood. Eu dei 4 estrelas pra ele, tá? Porque é só um capítulo, eu gostei do livro principal e é isso aí. Aí, já na sequência, né, já que eu tava na pegada de romance, esse mês foi um mês que eu tava na pegada de ler romance farofinha. Eu li Um Favorzinho de Vizinho. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, tá, gente? O primeiro livro que eu falei também tá no Kindle Unlimited e esse tá. Não conhecia nada desse livro, mas eu acho que eu vi... Eu não sei se eu vi a Bárbara Sá falando e depois eu achei ele na Amazon, aí eu peguei pra ler, né, pelo Kindle Unlimited e tal. E aqui a gente vai acompanhar a história da Lily. A Lily, ela tem o sonho de trabalhar como editora. Ela já trabalha na parte editorial ali, mas ela ainda não é uma editora. O sonho dela é editar livros infantis. Então, como ela tem esse sonho, ela consome esse tipo de livro. Então, ela descobre um livro que é um dos livros de fantasia, assim, infantis e infanto-juvenis, que ela fica totalmente apaixonada por esse livro por anos e anos e anos. Então, um dia, ela sempre tá pesquisando sobre esse livro e o escritor desse livro não tem contato em nada. Ninguém acha esse cara, ninguém sabe de onde ele é, quem ele é de verdade, ninguém sabe porque ele publicou esse livro e sumiu por anos e anos e anos e ninguém sabe de onde ele foi parar. Então, um dia, ela tá voltando pra casa, no metrô lotado, e ela vai fazer uma pesquisa no Google e descobre que no blog dele tem um endereço de e-mail. Tem lá um e-mail e ela decide mandar e-mail pra esse cara. Só que ela achou que ele nunca ia responder. Mas aí ele responde. Gente, eu tô empolgada, né? Porque é um livro legal. Apesar de ser um livro clichê, foi um bem feito, sabe? Diferente do outro. E aí ele responde e eles começam a trocar e-mails e se corresponder ali. Ele não sabe quem ela não sabe quem ele é, além do ele ser o escritor do livro dela, né? Do livro preferido dela. E aí eles ficam trocando e-mails por muito tempo e eles vão se conhecendo melhor e vai surgindo ali um sentimento entre eles. Depois, acontecem muitas coisas na vida dela e aí ela precisa ir morar com a irmã. No que ela vai morar com a irmã, ela tá morando ali no sofá da sala da irmã dela. E nesse meio tempo que ela tá morando no sofá da irmã dela, esse cara some, para de responder os e-mails dela e aí ela fica meio que com o coração partido. Só que ela mente pras irmãs, dizendo que ela tinha conhecido um cara e terminou com esse cara. Uma das irmãs dela vai casar e ela precisa de um acompanhante pra ir pro casamento da irmã. Nesse processo de que ela diz mente para as irmãs que ela vai levar alguém pro casamento e ela mora na casa da outra irmã, ela conhece 2 pessoas no elevador. No que ela conhece 2 pessoas no elevador, um é um bem gatinho, e aí ela tem a ideia de chamar esse cara pra ser o acompanhante dela no casamento da irmã. Só que o que ela não sabe é que esse cara é o escritor. Esse cara é Nick, que é o nome do personagem, né? Esse cara é o escritor que ela conhecia por outro nome. Só que aí ela não sabe, ele começa a perceber que ela é ela, então aí ele mantém segredo. E nisso eles começam a ser amigos. Ele diz que não vai com ela pro casamento da irmã dela, mas aí ela diz, então você vai me ajudar a encontrar alguém. Aí eles começam a ser amigos e ele vai dando dicas pra ela de como ela encontrar uma pessoa. É basicamente isso, depois que eu falei demais, né? É essa a premissa, assim, do livro.
e a gente vai acompanhar essa amizade deles, eles sabendo quem é ela de verdade, ela saindo com outras pessoas, procurando um acompanhante, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, eles vão desenvolver um sentimento pelo outro, e vai ter um bafafá, isso e aquilo. Bem gostosinho, gente. Quando os clichês são bem feitos, assim, na história, é bem usado, bem desenvolvido, fica maravilhoso, fica muito bom o livro. Eu falei a nota que eu dei pra ele. Eu dei 4 estrelas, foi um livro muito legal, um livro muito rapidinho de ler. Aí, na sequência, eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Na verdade, eu finalizei Vidas Secas, que eu acho que eu já vinha lendo Vidas Secas desde o mês retrasado, e eu finalizei ele em junho. Eu escutei o audiobook pela Audible, e eu gostei, eu dei 4 estrelas e meias. Eu já falei desse livro aqui também no último vídeo que saiu do canal, sobre minhas melhores leituras do primeiro semestre. É um clássico brasileiro, eu gostei muito, um clássico que fala sobre a seca no sertão brasileiro, sobre a família que tá ali precisando aceitar o mínimo, o básico, para poder sobreviver, aceitando situações muitas vezes degradantes para poder ter o que comer e o que dar ali, né, pros seus filhos. Mas eu gostei muito também desse livro. Depois, na sequência, eu li o Hobbit, eu escutei o Hobbit também. Gente, eu amei o Hobbit, eu amei demais. Eu já conhecia a história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, eu conheço desde que eu era criança. Desde que eu era criança, mas eu nunca peguei o Hobbit, assim, pra ler mesmo. Eu já assisti os filmes várias vezes, tanto a trilogia do Hobbit quanto a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas eu nunca peguei pra, né, ler e tal. Aí eu comecei a escutar o audiobook e eu me encantei. Me encantei, gente, abriu um novo mundo assim, na minha cabeça, juro. A narração desse audiobook na Audible, esses tempos eu tô usando a plataforma da Audible, mas eu também uso o Everend e o Storytel pra poder escutar os audiobooks. A que eu mais gostei até agora foi o Everend e a Audible, tá? A narração lá dele, da Audible, é maravilhosa. Gente, muito, muito, muito boa essa narração. Eu acho que eu não preciso contar muito sobre o que é a história do Hobbit, porque muita gente já conhece. Mas se você ainda não conhece, é a história de uma aventura de um homenzinho que sai da sua casa, um homenzinho que não gosta de aventuras e vai viver uma aventura em uma terra distante. E lá tem dragões, tem elfos, tem batalhas e ele aprende muita coisa. É basicamente isso. Mas eu acho que todo mundo já conhece a história do Hobbit, né, gente? Depois, na sequência, deixa eu olhar aqui, eu peguei A Razão do Amor, da Elie Hazelwood, pra ler. Eu disse que eu li muito o livro Farofinha esse mês. Eu dei 4 estrelas e meia pra A Razão do Amor, da Elie Hazelwood. E esse livro da Elie Hazelwood é um livro que passa também ali naquele contexto científico, sabe? Os personagens aqui, eles vão trabalhar pra NASA. A personagem tá fazendo um pós-doutorado e ela vai em neurociência. E aí ela vai trabalhar na NASA com um cara que tava lá no doutorado também quando ela tava estudando, e ele não gostava dela. Mas a questão não é que ele não gostava dela, é que ela tinha a impressão que ele não gostava dela por causa de algumas intrigas e algumas mentiras que aconteceram ali no meio da história. Mas aí eles dois vão trabalhar juntos nesse processo de capacete espacial para os astronautas da NASA. E lá, ela e eles continuam vendo aquela dinâmica meio, sabe, se batendo, que eles tinham lá na época do doutorado. Só que aí coisas vão acontecendo e ela começa a dizer, não, peraí, alguma coisa de errado está acontecendo aqui, ele está me apoiando e achando minhas decisões nesse projeto boa. E aí a gente começa aquela coisa de que nem todo mundo é inimigo, nem todo mundo é o que parece. E aí a gente vai percebendo o motivo dela achar que ele não gostava dela e ele também não sabia do jeito que tratava ela. Aí a gente vai acompanhando todas essas coisas. É a receitinha da Elie Hazelwood que ela sempre tem nos livros dela. Mas eu gostei desse, é tanto que eu dei 4 estrelas e meia. E por a gente aprender coisas diferentes, assim, eu acho que os livros da Elie Hazelwood, mesmo que seja um romance, ela sempre traz uma coisinha ali científica, alguma coisinha bem legal. Aí já que eu tô falando da Elie Hazelwood, porque quando eu pego um livro dela eu leio um atrás do outro, eu li No Fundo é Amor. Gente, eu acho que eu dei 5 estrelas pra esse livro. Me julguem, me julguem. Dei 5 estrelas pra esse livro. No Fundo é Amor, da Elie Hazelwood. A gente vai estar também nessa pegada de ambiente acadêmico, mas os personagens ainda estão na faculdade. Os personagens principais desse livro, eles estão fazendo pré-medicina, mas eles também são atletas. Olha, mais um livro de atletas esse mês, mais um livro que deu certo de atletas. Eles estão ali estudando para fazer pré-medicina, mas eles são atletas
Ele é campeão olímpico de natação e ela tá passando ali por um estresse pós-traumático porque ela é atleta de salto sincronizado, aquele negócio pular no cor da piscina. É isso aí. Aí nisso, ela tá passando por esse processo, né? Ela tá se consultando ali, a gente vê a sessão de terapia dela, porque ela teve um acidente ali durante os saltos dela e ela ficou um tempinho sem treinar e agora ela tá voltando. Ela já tá curada, tá tudo bem com ela, mas a mente dela ainda tá travando ela um pouco. Então aí durante o livro a gente vai vendo a personagem tentando destravar esse medo que o acidente causou com ela. O livro tem uma pegada BDSM, tá, gente? Pra quem não gosta desse tema de livros, tal, pra quem acha que já saturou, isso e aquilo, não se sente confortável, já tá aqui o aviso. O livro trata sobre isso. E aí, esse cara namora com uma amiga dela, só que eles terminam. E a amiga dela é bem nada a ver, assim. E diz assim, por que vocês não ficam juntos, já que vocês gostam da mesma coisa? Ela, não. Estranho, ele era seu namorado. Mas aí os personagens, eles vão começar, né? É o esperado livro de romance. Eles vão começar a se envolver. E aí a gente vai começar a acompanhar esse relacionamento deles. O que eu gostei nesse livro? Esse livro é um livro com essa temática que, apesar de pesada, a escritora soube tratar de forma um pouco mais séria. Ela não fez tanta brincadeira e perturbação na cabeça dos personagens como as escritoras de livros dessa temática fazem. Foi isso que eu gostei, porque o personagem desse livro, ao contrário de que todos os outros livros dessa temática fazem, ele trata a personagem super bem, ele trata ela muito bem, ele não é um ferrado da cabeça. Aí a gente para pra pensar que a ferrada da cabeça desse livro é a personagem, ela passou por alguns traumas, mas esses traumas não são com eles dois, sabe? É em relação à vida separada, assim, a vida deles, que não vai interferir, não vai ligar ali na relação deles dois pra ser uma coisa que seja ruim. É isso que eu gostei. O personagem trata ela muito bem. Ele é um cara, assim, que bem resolvido, sabe o que quer, tenta apoiar ela e cuidar dela ali, mesmo sabendo que ela tem algumas questõezinhas ali na vida dela. Então eu gostei muito desse livro. Fica o panorama assim de fundo acontecendo a história deles dois, as conquistas deles dois no esporte, ela vencendo o medo dela e voltando aos saltos dela, voltando ali ao sonho dela. E ele também ao dele, porque ele já é medalhista olímpico, ele é bem conhecido, isso e aquilo. A gente acompanha eles dois separados ali em competições, ela indo lá e competindo, ele indo lá e competindo também. Então, eu gostei muito, eu achei bem legal esse livro, assim. Gostei, gente, é isso. Fiquei empolgada, gostei. Depois é a pior leitura que eu já fiz na minha vida. Eu gravei vlog e eu falei sobre esse vlog. Dessas duas próximas leituras tem vlog aqui no canal, que é o International Guy, da Audrey Carlan. Gente, eu li a série A Garota do Calendário dessa escritora e eu gostei muito, mas essa International Guy é uma porcaria. Eu dei meia estrela pra esse livro. Esse livro é muito ruim. Os personagens principais aqui, a história é contada por homens, do ponto de vista de homens, que fazem uma empresa porque eles são demais pra ajudar uma mulher. Eu sou indignada com esse livro. Pra ajudar as mulheres a desabrocharem, a chegarem no ápice das capacidades mentais, das faculdades mentais dela. Ai, gente, muito ruim. Porque eles dizem que tem total respeito pelas mulheres, que eles admiram as mulheres, mas eles não têm respeito nenhum pelas mulheres. E a gente vê nas falas, nas atitudes seguintes que eles têm. Esse livro foi um livro curto, foi um livro de 100 e pouquinhas páginas, graças a Deus. Eu escutei o audiobook dele também, morrendo, querendo... Que ruim! Mas eu não queria abandonar livros. E aí eu terminei esse livro e eu detestei, tá? Detestei. Aí, a última leitura que eu finalizei no mês de junho foi Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Gente, muito conturbado minhas leituras. A gente percebe que meu gosto é muito eclético, porque eu saio do livro... de livros hot para livros hots ruins para um clássico da literatura vitoriana. Mas é isso aí. Aí, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell foi meu primeiro contato com essa escritora. A gente vai acompanhar, é um romance industrial. A gente vai acompanhar a personagem principal saindo da cidade que ela mora junto com a família dela e indo para uma cidade fabril, uma cidade industrial. E lá ela começa a acompanhar e a perceber qual é a dinâmica dessa cidade, qual é a dinâmica da indústria ali que está surgindo
né, na Inglaterra. Ver o que tá ali por trás. Acontece greves no livro. Ela não gosta do personagem principal, ela é muito relutante em ser simpática com ele. Então o romance desse livro demora muito pra acontecer. Literalmente vai acontecer bem lá no finzinho do livro. E a gente tem que focar durante o livro todo nessa questão dos trabalhadores das fábricas, deles buscando seus direitos, das coisas que acontecem na vida dela, muitos personagens, cada um tá passando ali por uma situação que a gente vai acompanhando, meio que cada um tem a sua cruz pra carregar e a gente vai vendo isso. A relação da personagem principal com a família dela é uma relação de muita cumplicidade. Tem o pai, a mãe, ela e o irmão, e o irmão dela tá fora da Inglaterra, tá ali exilado por situações que aconteceram, então a gente também já vê esse viés na história. Tá bem detalhado o livro, o vídeo desse livro no vlog de leitura que eu falei. Mas eu gostei, foi meu primeiro livro da Elizabeth Gaskell, que é meu primeiro contato com ela. Logo depois, agora no início de julho, eu li também outro livro dela, mas aí depois eu falo com vocês, aí é papo pra outro vídeo. Mas essas foram as minhas leituras desse mês de junho. O último mês, primeiro semestre de 2025. Espero que tenha dado pra entender esse vídeo. Esse vídeo foi uma batalha pra gravar, porque meu celular encheu a memória, eu tive que parar, mas eu também tô empolgada pra gravar. Falei rápido, gente. Eu falo rápido quando eu tô empolgada. Desculpa. Desculpa, mas é isso. Comentem aqui embaixo se vocês assistiram o vídeo, se vocês já leram algum desses livros, os que vocês acharam. Se vocês acham que foi muita mistura das minhas leituras desse mês. Mas é aquilo, teve leituras que foram muito boas, que entraram pra minha lista de favoritos, e teve leituras péssimas, assim, que eu... Ai, meu Deus do céu. Preferi apagar a minha memória e não ler nada disso. Mas não esquece de deixar o like se você é novo, se você é nova. Se inscreve aqui no canal, a gente dá uma forcinha. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo no box de descrição. Se você comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, usa meu link que você ajuda muito aqui a manutenção do canal, tá certo, gente? E eu consigo continuar produzindo mais conteúdos e trazer mais histórias loucas aqui pra vocês. Mas é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau!